disse, eu sou formada em matemática também, fiz doutorado em matemática e trabalhei um pouquinho com a área de códigos, e uma das ferramentas que a gente usa muito é combinatória, né? Acho que vocês já devem ter visto no colégio um pouquinho sobre. E o que é o princípio da combinatória, né? É basicamente a gente contar. Então, eu vou ensinar vocês a contar, né? Aí você pode me perguntar, mas professora, como assim contar, né? A gente vai vendo isso ao longo da apresentação, tá bom? Eu tenho um pequeno probleminha, quem me conhece há mais tempo já sabe, eu tendo a falar um pouco rápido, normalmente, e quando eu estou apresentando é muito mais rápido ainda. Então, podem falar no chat aí, se vocês verem que eu estou falando muito rápido, não estiver entendendo, escreve aí que eu dou uma desacelerada aqui, tá bom? Eu juro que eu estou tentando... A Kemi, eu acho que ela é uma das pessoas que consegue fazer as 45 questões dela e as 45 questões de cada um da sala também. Ela é bem rápida para fazer as coisas. Desculpa o comentário. Se fosse por falar, acho que daria certo, viu? Vocês conseguem ver... Tá certinho. Todo mundo tá vendo certinho aí? Se alguém não estiver vendo, me avisa qualquer coisa. Então tá. Então, vamos começar, né, com combinatória. Como eu disse, o que a gente vai fazer aqui é basicamente contar, né? Então, o que são alguns princípios, né, da combinatória? O que são algumas coisas combinatórias? Eu peguei provas dos anos anteriores e a maioria das questões de combinatória, ela envolve principalmente dois princípios. E eu resolvi trabalhar bem eles, porque como são esses princípios que eu pedi, acho que eu vi as últimas 4, 5 provas dos anos anteriores, e todas elas pediam de combinatória só esses dois princípios. Então, eu achei melhor abordar eles. Existem algumas coisas mais, só que eu vi que a frequência que eles caem não é muito e que nem as que eu vou falar. Então, o primeiro deles é o princípio multiplicativo, né? Então, o que quer dizer o princípio multiplicativo? Então, suponha que eu tenho uma decisão para tomar aqui, a decisão A, e eu tenho, sei lá, 5 maneiras de tomar essa decisão A, e eu tenho uma decisão B, tenho, sei lá, 10 maneiras de tomar essa decisão B. Então, eu tenho a decisão A para tomar e a decisão B. E quanto que vai ser o número de maneiras que eu posso tomar justamente as duas, né? Simultaneamente as duas, A e B. O que eu faço? Como eu sei que uma é 5 e a outra é 10, basta multiplicar. Então, esse que é o princípio multiplicativo. Se você tem 2, 3, 4 decisões a ser tomadas, e cada uma existe diversas maneiras de ser tomada, como você sabe, para tomar total, né? Como que eu consigo que todos os eventos ocorram simultaneamente? É tomar a multiplicação das possibilidades de cada uma, né? A gente vai usar muito fatorial aqui, para quem não está lembrado, então o que é o fatorial do número? Né? Quando a gente vê um número assim com pontinho de exclamação. É justamente você pegar o número e multiplicar por todos eles que antecedem ele, né? Então, por exemplo, se eu pego 4 fatorial, o que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, aqui a gente vai usar muito fatorial aqui. Caso alguém não esteja lembrado, eu resolvi colocar aqui. Então, o que eu estava falando para vocês, né? O que é o princípio multiplicativo? Então, vamos supor que a gente está em pandemia, então não está dando para sair muito de casa, mas quando a gente estava no nosso mundo normal, de antigamente, né? Tem uma... Ana, ela resolveu sair com as amigas. E eu não sei se todas as mulheres aqui, mas eu sou bem decisa também para escolher roupa, né? E a Ana olhou no guarda-roupa e ela gostou de 2 blusinhas, ou de 3 blusinhas e de 2 calças. Mas e para combinar, né? Combinar roupa sempre é um problema. Então, quais são as maneiras, né? Quantas são as maneiras que a Ana pode combinar as roupas dela para sair com as amigas, né? Então, o que eu disse para vocês? São 2 opções. Primeira opção, escolher a calça. A segunda opção é escolher a blusinha. Quantas maneiras eu tenho para escolher a calça? 2 calças. Quantas maneiras eu posso escolher a blusinha? Eu tenho quantas? 3 blusinhas. Então, qual que é o princípio multiplicativo, né? Qual que é a resposta através do princípio multiplicativo? É multiplicar essas 2 opções, ou seja, 2 calças vezes 3 blusinhas. Então, as 2 escolhas, como eu disse, né? Uma escolher entre a calça, uma calça entre 2, e a outra escolher uma blusinha entre 3, né? Então, são 2 decisões. E qual que são todas as combinações possíveis, né? É justamente 6, que é multiplicar as minhas opções, né? Aqui com desenho, acho que talvez fica mais fácil, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que combinatória é justamente contar? E é isso. A gente poderia fazer à mão, assim, na força bruta que a gente chama, assim, né? Quando a gente não usa técnica
nenhuma, né? Só vai por contagem mesmo. Então, aqui, ó, eu separei 2 calças, uma branca e uma preta, e ela tem 3 blusinhas. Então, para calça preta, opção, a blusinha vermelha, amarela ou verde. Para calça branca, vermelha, amarela ou verde. Ou seja, aqui me dá 3 opções, e embaixo me dá 3 opções. Então, vocês viram que se a gente não usasse o princípio multiplicativo, a gente poderia fazer à mão, por exemplo, isso aqui, né? Dá para fazer. Só que o que acontece é que muitas vezes o número de opções vai ser muito maior, né? Então, vai demorar muito tempo para contar e isso não é... desculpa, gente, vocês não estão vendo o slide, né? Deixa eu... acabei de ver aqui na mensagem. Espera aí. Vocês conseguem ver o slide agora? Sim, agora estamos vendo. Desculpa, Estava congelado na primeira tela. Não sei por que... Enfim. Deixa eu voltar, então, aqui. Então, só rapidamente aqui, né? Que eu estava falando para vocês sobre o princípio multiplicativo, que se eu tenho uma decisão A para tomar, uma decisão B, se eu vou tomar quantas maneiras eu consigo tomar essas decisões simultaneamente, né? Basta multiplicar. Fatorial aqui só... que eu tinha falado para vocês, né? O que é o fatorial do número? Você pegar ele e multiplicar por todos os antecessores, né? E... Então, tá, nosso probleminha aqui. Então, aqui. Tem a roupa aqui. Então, eu teria uma calça para 3 blusinhas e outra calça e 3 blusinhas. Então, nessa maneira, eu conseguiria pegar e fazer manualmente, igual eu falei para vocês. Só que, por exemplo, se a Ana for uma pessoa que tem muita roupa, né, e fosse, sei lá, 100 calças e 200 blusinhas. Imagine vocês na hora da prova, né, listando todos. Então, é muito mais fácil a gente usar a combinatória. Por isso que eu disse para vocês que a combinatória é simplesmente simplesmente contar. Ele está ensinando a gente uma maneira mais rápida de contar, né, ver as possibilidades, ver as maneiras aí, tá bom? Então, um outro princípio que eu vi que aparece muito no Enem é justamente a combinação simples. Então, o que é? Supõe que eu tenho um grupo de 20 pessoas e eu quero fazer trios. Então, eu quero escolher formar grupos formar trios, né? Dentre essas 20 pessoas. E a combinação simples é justamente isso, né? Eu tenho um número total, aí eu vou ter um número menor, e daí o que vai acontecer é que eu vou combinar, né? Eu tenho um número maior, então eu quero combinar esse número maior em grupos menorzinhos, né? E a combinação, ela tem uma formulinha, que é justamente isso daqui. Eu pegar o todo fatorial e dividir por quantas, né, estou querendo agrupar, vezes n menos p fatorial, que é o total menos estou querendo agrupar fatorial, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês que fatorial vai ser muito importante para a gente nessa aula aqui. E o que queria observar para vocês é que a ordem dos elementos não gera novas possibilidades. Por quê? A gente vai ver no próximo exemplo, né? Por exemplo, aqui eu vou ter um conjunto A, B, C, D. Eu quero formar subconjuntos de 2 elementos, de 2 em 2 elementos. Então, o que a combinação simples nos fornece, né? Então, eu tenho 4 opções de letras e eu quero fazer duplinhas, né? Pegar 2 em 2 letras. Então, o que eu faço? Faço a combinação. Então, eu faço 4 fatorial, aí eu divido por quanto? Pelo que eu quero agrupar, que é 2 fatorial. E depois o todo menos o que eu quero agrupar. Então, 4 menos 2 fatorial. Aqui eu só escrevi o 4 fatorial de outra maneira, lembra? Que é 4 vezes 3 vezes 2. Aqui é 2 fatorial, 2 vezes 1. Só que em vez de escrever 2 vezes 1, deixei 2 fatorial. E aqui também, agora eu consigo simplificar aqui. Então, vai ficar 4 vezes 13, que é 12 sobre 2. Então, 6. Então, quantos subconjuntos de 2 letrinhas eu tenho? 6. E são justamente quem? AB, AC, AD, BC, BD, CD. E lembra que eu falei para vocês que na combinação simples, a ordem, né, dos elementos não altera as possibilidades? Porque aqui eu tenho AB. BA é considerada a mesma coisa, entendeu? Então, se eu tiver a Ana e o Pedro, ou o Pedro e a Ana, não importa. Isso aí é contado como uma possibilidade, tá bom? Em outros princípios, essa ordem faz diferença. Mas na combinação simples, não. Então, tanto faz eu ter AB ou BA, AC ou CA, que é a mesma possibilidade, tá bom?
Então, agora eu vou para a primeira questão. Todas as questões eu tirei do Enem, acabei não marcando aqui a, a questão do Enem que caiu, mas eu falo aqui para vocês, eu deixo anotadinho aqui do lado. Então, essa primeira questão, eu sempre peguei o caderno azul, é de 2019 a 156, tá? Então, suponha, né, que a gente está no período de férias agora, e, na verdade, vocês estão no período de férias agora, né? Então, está no período de férias, e 8 amigos, eles decidiram realizar um torneio de vôlei de praia, né? Queriam jogar, e só que desses 8 amigos, 2 são canhotos. E eles precisam formar 4 duplas para realizar o torneio, né? Vôlei de praia sempre são por duplas, né? Então, eles querem pegar desses 8 amigos, formar 4 duplas e fazer esse torneiozinho. Só que eles não querem deixar os canhotos juntos. Então, eu tenho que formar essas 4 duplas de maneira que os canhotos estejam separados. E daí, o problema é a minha pergunta, né? De quantas maneiras diferentes essas 4 duplas podem ser formadas, né? Aí dá as alternativas aqui, né? Então, vamos primeiro pegar os dados principais aqui para a gente saber, né? Contagem, né? Então, eu tenho um total de 8 amigos e quero separar eles em 2 em 2. Lembra que a gente viu de combinação simples? Eu tenho todo, quero separar ele em partes menores, ou seja, aqui vai ser os 8 amigos e de 2 em 2. Só que desses 8, 2 são canhotos, né? Então, como que a gente vai fazer, né? Vai usar esses 2 princípios, princípio multiplicativo e combinação simples. Tá, então, como a gente viu, né? São 8 amigos, 2 são canhotos, então, consequentemente, 6 amigos são destros, né? Se a pessoa não é canhota, vai ser destro. Existe os ambidestros aí, mas são casos à parte, né? Então, a gente sabe que 6 são destros. Então, vamos formar primeiro a dupla 1. Eu denotei D1 como a dupla 1, tá? Então, como a gente não quer canhoto junto, o que eu vou fazer, né? Primeiro, eu vou escolher um canhoto dentre os 2. Então, como que eu faço a escolha, né? O todo, uma parte menor. Então, eu tenho a combinação que de 2, 1 a 1. Por quê? Eu tenho 2 canhotos disponíveis, só que como eles não podem ficar juntos, escolho só um. E olha só aqui o princípio multiplicativo por trás, né? Eu não especifiquei aqui, né? O princípio multiplicativo não é igual à combinação que tem uma simbologia, mas olha ele aqui, por quê? Eu quero escolher um canhoto e um destro. Então, são 2 escolhas que eu tenho que fazer, né? Então, aqui é o princípio multiplicativo por trás. Então, de 2 canhotos, eu escolho um para formar a primeira dupla, e de 6 destros, eu escolho um para formar o outro, para dar o par da primeira dupla, né? Para dar outra pessoa da primeira dupla. Então, essa é a maneira de primeiro escolher a primeira dupla. Você pode me perguntar, mas eu poderia ter escolhido primeiro os destros e os canhotos depois? A gente vai ver que sim. Só que, por que eu estou fazendo isso primeiro? Porque como tem uma especificação, é melhor a gente trabalhar com ela primeiro, porque não vai fazer diferença eu trabalhar com ela primeiro ou depois, tá? Então, assim, escolhi um canhoto, escolhi um destro. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar e fazer a conta, né? O que é um combinado 2 a 2, né? É 2 fatorial sobre 1 fatorial, que é o menor, e o de cima menos de baixo, que vai ser 2 menos 1, que dá 1. Aqui é a mesma coisa, ó, 6 fatorial, 1 fatorial, 6 menos 1, que é 5 fatorial. E agora eu tenho que fazer minha continha, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, 1 fatorial é 1. Aqui, o que eu fiz? Escrevi 6 fatorial como sendo 6,5 fatorial, por quê? Para eu poder simplificar aqui embaixo, ó. Então, daí, aí aqui eu consigo, 1 fatorial é 1 também. Então, como eu consigo simplificar? Isso aqui vai dar, isso aqui é 1, né? 2 dividido por 1 é 2. 6, eu vou simplificar os fatoriais aqui, então fica 6 dividido por 1, que é 6, então fica 2 vezes 6. Então, existem quantas maneiras? Existem 12 maneiras de formar a primeira dupla. Tá, agora formamos a primeira dupla. Agora vamos formar aqui a segunda dupla. Então, a primeira dupla foi composta por um canhoto e um destro. Segunda dupla vamos fazer também, um canhoto e um destro. Tá? Então, aqui, eu tinha 2 canhotos, já escolhi um. Sobrou quanto? Sobrou 1. Então, tem uma escolha entre 1. Na verdade, eu só tenho uma escolha aqui, né? Vai dar. E destros tem quantos? Tinha 6 destros, escolhi 1. 5. Então, escolho 6 entre 5. Lembra do princípio multiplicativo que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, tenho 2 escolhas a ser feitas. Então, faço a primeira escolha vezes a segunda, né? A possibilidade da primeira escolha vezes a possibilidade da segunda escolha. E agora aqui eu vou fazer conta, né? Como que vai ser? Então, vai ser
1 fatorial, que é o de cima, o de baixo também é 1 fatorial. Aí aqui seria o quê? 1 menos o outro, que aqui vai dar 0, né? Aqui é 5 fatorial, escolha de 1, né? Então 1 fatorial. E aqui é 5 menos 1 fatorial, que vai dar 4 fatorial, tá? Então, esse fatorial aqui vai dar 1. Eu abro o 5 aqui para poder simplificar, né? E daí, isso aqui me dá quanto? Esse aqui vai dar 1, e simplifico aqui também vai dar 5. Então, quantas maneiras eu tenho para formar a segunda dupla? 5 maneiras, tá? Agora a terceira dupla. Então, assim, o que a gente queria era 4 duplas, são 8 pessoas, 6 destros, 2 canhotos, e os canhotos não podem ficar juntos. Então, a gente... como as frações são geradas? Ah, tá. É porque, gente, estão me perguntando aqui como eu faço para as frações. Essa simbologia aqui é a simbologia da combinação simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês a formulinha. É essa formulinha aqui, ó. Se eu quero combinar um total sobre o total sobre agrupar de P, então o que que é? Ah, eu devia ter feito aqui na mesma anotação que eu fiz ali. Desculpa, eu esqueci de colocar a anotação do parênteses ali, mas se a gente for ver aqui do parênteses, é N sobre P, tá? É N sobre P, N em cima e P sobre baixo. Então, quem que é? Qual que é a fórmula da combinação simples? Então, é N fatorial sobre P fatorial, então, ou seja, o que está em cima ali, né, no meu parênteses ali, eu vejo o que está em cima sobre o que está embaixo, vezes o de cima menos o de baixo, tá bom? Então, é daí que vem essas fraçõezinhas que eu estou fazendo. Então, no caso aqui, não é determinante não, viu, gente? Isso aqui é só uma notação, é igual a notação de determinante, mas ele não é determinante, tá? É só uma anotação em parênteses. Aqui, na combinação a gente usa essa anotação aqui. Pode aparecer assim, nessa combinação entre parênteses, e pode também aparecer igual eu mostrei para vocês lá, que é aquele Czinho lá, o C de P em N, pode aparecer naquilo lá. Mas o que vocês têm que lembrar aqui é que eles são sempre assim. É o todo, né, que está na parte de cima aqui da minha fração, vezes o que está embaixo, menos o todo vezes a parte, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, a gente calculou o quê? A segunda dupla. Então, eu tenho 12 maneiras de escolher a primeira e 5 maneiras de escolher a segunda. Vamos calcular a terceira. Agora que a gente já resolveu o problema de 2 canhotos não estarem juntos, sobraram o quê? 4 destros, né? Porque eu escolhi um canhoto e um canhoto e um destro. Então, sobraram 4 destros. Agora é mais fácil, né? Lembra que eu falei para vocês da combinação? Ou seja, eu tenho 4 pessoas que sobraram e eu quero escolher 2 pessoas, porque é formar minha duplinha. Então, vou escolher 2 pessoas dentre 4. Então, quanto que é isso? Vai ser justamente 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 vai dar 2 fatorial. Gente, aqui, desculpa, não é um vezes, não, é um igual aqui, tá? Aí aqui só vou fazer para simplificar, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, tá aqui. Aí 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí eu simplifico, vai ser 4 vezes 3 sobre 2. Isso dá 12 sobre 2, que dá 6. Então eu tenho 6 maneiras de escolher 2 pessoas dentre as 4 que sobraram. E agora, finalmente, a última dupla, né? Então, como que eu escolho a última dupla? Eu tenho 2 pessoas e quero escolher 2 pessoas. Então, como que é essa escolha? 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 0 fatorial, porque é o que eu tinha todo menos a minha parte, que vai ser 0 fatorial, né? Que é 2 menos 2. Então, na verdade, isso aqui vai dar 1, né? Porque eu só tenho uma escolha, eu só tenho 2 pessoas. E tenho escolher 2, só tem uma maneira de fazer isso, né? Não, tá. Vocês notaram que quando eu fui falar das duplinhas, eu coloquei as 4 aqui, né? Eu sempre gosto de colocar assim quando eu vou resolver uma questão, porque daí eu consigo saber, né, enumerar aqui, né? E o que eu falei para vocês do princípio multiplicativo? A gente já usou o princípio multiplicativo durante as 2 primeiras escolhas, né? Que era um canhoto e um destro, eu queria escolher um canhoto e um destro simultaneamente, usei o princípio multiplicativo. E agora aqui eu vou usar de novo, porque eu quero escolher a dupla 1, quero escolher a dupla 2, eu quero escolher a dupla 3 e quero escolher a dupla 4. Então eu quero fazer 4 escolhas ao mesmo tempo. E daí eu uso meu princípio multiplicativo, né? Porque eu vi que eu tenho 12 maneiras de escolher a primeira, 5 maneiras de escolher a segunda, 6 maneiras de escolher a terceira e 1 maneira de escolher a quarta. Então, lembra do princípio multiplicativo que eu falei para vocês? O que é um princípio multiplicativo? Eu tenho várias decisões a ser tomadas e cada uma dessas decisões existem
diversas possibilidades para cada uma dessas decisões. E agora eu quero tomar elas simultaneamente. Se eu tomo elas simultaneamente, o que eu faço? Multiplico as maneiras que elas podem ser tomadas, né? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui? Ó, princípio multiplicativo. Então, vai ser 12 vezes 5 vezes 6 vezes 1. Isso dá 360. Mas tem uma pegadinha aqui. Se a gente chegasse no Enem e falasse, então 360. Não, por quê? Porque o princípio multiplicativo, ele leva em consideração a ordem, tá bom? Lembra que a combinação não leva? O princípio multiplicativo leva. Então, no princípio multiplicativo, faz diferença. A dupla 1 tá na posição 1 que eu formei, ou se tiver, por exemplo, se Ana e Beatriz estiver na dupla 1, né? Ou se Ana e Beatriz estiver na dupla 3, isso no princípio multiplicativo é diferente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é dividir por 4, porque são 4 as duplas que a gente formou, só que não faz diferença. Porque, no nosso caso, no nosso torneio, por quê? Não importa se Ana e Beatriz estão na dupla 1 ou na dupla 2. A gente formou 4 duplas, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que às vezes acontece isso, tá? E tomar cuidado, né? Ver quanto faz diferença ou não a ordem, né? Que eu montei que eu montei o meu probleminha, né? No caso, que eu montei a minha solução aqui de duplas. E, em geral, quando a ordem for relevante, vai estar descrito na questão. De alguma maneira, vocês vão ver alguma coisa assim, que a ordem é importante, alguma coisa assim, tá bom? Então, na verdade, quantas duplas tem? Então, são 360 maneiras de formar, né? Essas duplas. Só que eu divido por 4 porque não faz diferença aonde cada dupla está, né? Então, na verdade, é 90. E era a nossa resposta C lá, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar aí. E, basicamente, as outras questões é a mesma coisa. Eu vou usar princípio multiplicativo e combinação simples. Então, assim, se ficar muita coisa para vocês decorarem, assim, tem que saber e tal, de combinatória, a minha dica é vocês se concentrarem nesses dois, entender bem esses dois conceitos, porque a maioria das questões são deles, tá? E o que eu falei para vocês, né? Não importa a ordem. Aqui, por exemplo, eu chamei de D grandão aqui, maiúsculo, um destro e C um canhoto. Então, o que a gente estava dizendo que não importa se Ana e Beatriz, que eu dei um exemplo, né? Estiver na dupla 1 ou na dupla 3, é justamente isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu peguei um canhoto 1, que eu dou nome de canhoto 1, e um destro 1 na dupla 1. Então, se ele está na dupla 1 ou está aqui na dupla 2, não vai fazer diferença. Por isso que eu vou dividir por 4 aquilo lá, tá? O fatorial de um número, por exemplo, assim, 4 fatorial. O que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial. É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Ou seja, o fatorial do número é ele multiplicado por todos os números que antecedem ele, tá? Então, é assim, 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Esse é o fatorial do número. Tá. É que 0 fatorial, por convenção, ele é 1, tá? Desculpa, eu não falei isso. E 1 fatorial é 1 vezes o que antecede ele, que na verdade vai ser 1 vezes 1. A gente nunca tem o 0 contando no fatorial, tá bom? Porque senão zeraria tudo, né? Então, 1 fatorial é só 1 vezes, na verdade, o que antecede ele não é ninguém, é só ele. E o 0 fatorial, por convenção, é 1, tá? Tá. O cancelamento, eu vou voltar aqui no slide para eu mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, vou pegar uma que tem mais graça. Aqui, ó. Então, a combinação me diz o quê? Eu quero combinar 4, 2 a 2, né? Então, eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial. Esse 2 aqui, gente, é porque é 4 menos 2. Coincidiu que é o mesmo número, mas é 4 menos 2, tá? E que dá do 2. Só que, por exemplo, o que é 4 fatorial que a gente aprendeu? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu deixei 2 fatorial aqui. Poderia ter deixado 1 também, né? Poderia ter aberto tudo, só que daí eu acho mais fácil para olhar. Então, 2 fatorial aqui, eu coloquei, né? 2 vezes 1. Esse outro 2 fatorial eu deixei 2 mesmo. Então, o que eu faço? Eu consigo simplificar. Ó, aqui em cima eu estou multiplicando por 2, depois eu estou dividindo, e o 2 multiplica por todo mundo aqui, né? Como esse 2 multiplica todo mundo e esse 2 multiplica todo mundo, eu posso cancelar esse 2, eu posso simplificar, né? Aí fica 4 vezes 3, 2 vezes 1. 4 vezes 3 aqui, 2 vezes 1 é 2, aqui tá 2, tá? Fica no outro slide, fica aqui, ó. Aqui, até fica mais interessante esse, ó. 5 fatorial, vamos ver, é o 5 combinado 1 a 1. Então, o que é 5, 1 a 1? 5 fatorial, 1 fatorial, né? E agora, de cima menos de baixo aqui, né? De cima menos de baixo. Então, 5 menos 4, ou 5 menos 1, que dá 4 fatorial. Só que, o que é 5 fatorial, né? Lembra que eu falei para vocês do fatorial, que pode ser o número, antecede todos eles.
Ou, se não, uma maneira de escrever o fatorial é 6 fatorial é quanto? É 6 vezes 5 fatorial. Por quê? Porque 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que juntando com 6, multiplicando por 6, seria 6 fatorial, tá? Então, por isso que aqui, em vez de escrever 5 fatorial, eu escrevi 5 vezes 4 fatorial, porque 5 fatorial seria 5, 4, 3, 2, 1 multiplicado. E o 4 é 4, 3, 2, 1. Então, só coloquei aqui de uma maneira diferente, tá? Aí aqui embaixo eu tinha 1 fatorial, tinha 4 fatorial, então note o quê? Eu tenho 4 aqui fatorial multiplicando de cima, e tenho 4 fatorial multiplicando aqui embaixo. Então, eu posso o quê? Simplificar isso aqui, tá bom? Isso aí fica o quê? Isso aqui, 1 vem daqui, e aqui fica 5 dividido por 1 só, que dá 5, tá? Aí, então, como a gente pode, por que a gente pode cancelar, pode cortar? Porque esse número está multiplicando todo mundo aqui, e esse número aqui de baixo está multiplicando todo mundo, tá bom? É isso. Deixa eu ver aqui. Ah, o zero fatorial, sempre que vocês se vocês virem zero fatorial, é 1, tá? Por convenção, o zero fatorial vale 1, tá? Existem algumas coisas na matemática. Deixa eu só comentar aqui o que eu estava falando. Existem algumas coisas na matemática que são feitas por convenção. O zero fatorial é uma delas, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Quando a questão é nesse estilo, que eu tomo as decisões simultaneamente, eu escolho um caso falando da primeira, igual a dupla 1, e os próximos eu vou usando os restos que vão sobrando. Isso, exatamente. É porque aqui você quer formar 4 duplas, 8 pessoas, só que são 6 destros e 2 canhotos. Como eu peguei, vou colocar aqui, ó, peguei um canhoto de 2, depois eu peguei um destro de 6. Então, no segundo aqui, vamos ver, foi justamente o que você falou mesmo. Ó. O que aconteceu? Sobrou um canhoto e eu escolhi um de 1 e sobraram 5 destros, que eram 6 destros, só que eu já tinha escolhido um para o dupla 1. Então, eu peguei, eu escolho um dentre 5, tá? Aí, beleza. Sobraram agora 0 canhotos, não tem mais canhoto, e 4 destros. Então, aqui, ó, eu escolhi, ó, 2 destros entre 4, tá bom? É isso mesmo. Você vai conforme você for tirando, né, as possibilidades, aí você tem que ir diminuindo, né? Porque você não tem mais o mesmo número de pessoas, né? Porque, por exemplo, 8 pessoas, formei uma dupla, é igual quando a gente pensa quando a gente vai escolher, né, na escola, a gente vai jogar vôlei, alguma coisa assim, você escolhe. Tem os 2 capitães, né, os 2 que foi escolhido, então tem 20 pessoas, aí um escolhe um. O outro capitão aqui, o outro pessoa que está escolhendo, não pode escolher o que ele já escolheu, né? É a mesma coisa aqui no nosso princípio, entendeu? Nesse caso, né? Porque já foi escolhido alguém, não posso escolher ela de novo, quem foi escolhido, tá? Não gosto de falar sobre essas coisas, porque eu era muito ruim em esporte e nunca era escolhida primeiro. É meio traumatizante a gente falar sobre isso. Tô brincando aí, mas é verdade, eu era bem ruim em esportes. Tá? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai passar para a próxima questão, tá? Mas vocês podem ir perguntando aqui, tá bom? Então, essa questão 2 também é de 2019. Sempre estou usando como referência o caderno azul, tá bom? E é a questão 171, tá bom? E a gente vai ver que a gente está usando, de novo, o princípio multiplicativo e a combinação simples, tá? Existe a combinação, acho que eles chamam de composta. Acho que a combinação composta que tá e ela é um pouquinho diferente, só que, como eu disse para vocês, como eu analisei e as questões que caíam eram combinações simples e multiplicação, princípio multiplicativo, eu resolvi focar neles, tá bom? Então, assim, é lógico, é bom de saber mais coisas e tal, mas como são esses que caem mais, eu vi as 4, 5 provas anteriores e eram eles, eu resolvi passar para vocês esse que eu acho que vocês vão usar mais, né? Tá? Então, agora, tem uma empresa e ela confecciona e comercializa, né, vende um brinquedo formado por uma locomotiva. E a locomotiva é um trenzinho, né? Então a locomotiva é a parte da frente ali. E ela é sempre pintada de preto, tá? Eu tenho 12 vagões iguais, do mesmo tamanho, mesmo formato, de 1 a 12. Então eu tenho meu trenzinho aqui e vou colocando os vagões aqui, numerado certinho. Só que a empresa tem uma política que é pintar 4 de cor vermelha, 3 de cor azul, 3 de cor verde e 2 na cor amarela. E o trem é montado, né, com uma locomotiva, e esses 12 vagões respeitando as cores que eles pedem, a quantidade de cores que eles pedem, e a numeração, né? Essa numeraçãozinha. O trenzinho é mais ou menos assim, tá? Então, tenho aqui a minha locomotiva e cada vagão numerado, tá bom?
E agora, eu quero saber, né, de acordo com as possíveis variações de coloração, né, porque eu tenho 4 cores diferentes, qual que é a condição de trens que podem ser montados, né? E, ou seja, qual que é a quantidade de combinações que eu posso fazer, né? Quantos trenzinhos eu vou ter, né, diferentes, né, com essas combinações, né? Porque, por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Aqui a ordem vai importar. Lembra que na dupla a ordem não importava? Se a dupla 1 estava... Você escolhia Ana e Beatriz primeiro e Pedro e Gabriel por segundo, ou Pedro e Gabriel por terceiro e Ana e Beatriz por quarto, isso não importava, né? Aqui vai importar, por quê? Se eu coloco amarelo no vagão 1, vermelho no vagão 2 e cor azul, verde no vagão 3, é diferente de colocar verde no vagão 1, amarelo no vagão 2 e vermelho no vagão 3. Então, a ordem aqui está importando. Então, lembra que no princípio multiplicativo, no primeiro exercício, eu dividi por 4 porque a ordem não importava das duplas? Aqui importa. Então, eu uso meu princípio multiplicativo porque está importando a ordem que eu estou tomando a minha decisão, tá bom? Aqui importa a ordem. Então, ele dá esse monte de coisa feia aqui, mas não se assustem. O que é a combinação? Aquilo que a gente estava vendo lá, lembra? É o meu binomial ali, né? Eu tenho 12 opções, escolho 4, tá? Então, como eu disse, os dois princípios que a gente está usando sempre, multiplicativo e combinação simples, tá? Então, são 12 vagões que a gente viu lá. 4 vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. O que a gente quer saber nessa questão é quantas maneiras é possível formar esse trem de maneiras diferentes, entendeu? Porque eu posso colocar só vermelho primeiro, seguido de azul, verde ou amarelo. Posso botar primeiro azul, verde, amarelo, vermelho, que são as cores tudo seguida. Agora pode misturar vermelho, azul, verde, amarelo. Então, assim, vocês viram? Se a gente fosse contar à mão, seria muitas possibilidades, né? Porque eu tenho várias maneiras de montar esse trenzinho, tá bom? Então, vamos começar com os vagões vermelhos. Quantos vagões vermelhos eu tenho? Desculpa. Quantos vagões eu tenho no total? Eu tenho 12 vagões ao total. Só que a empresa me pede obrigatoriamente para 4 deles serem vermelhos. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho 12, que é o todo, e eu quero escolher o quê? 4 vagões para serem vermelhos. Então, ou seja, é a combinação, ela tem várias nomenclaturas, né? Aqui é um C, ou seja, do total que eu tenho disponível para escolher, que é 12, e eu quero escolher quanto dentre os 12? 4, tá? Então, eu tenho C de 12, 4 maneiras de escolher o vagão vermelho, tá bom? Eu vou deixar nessa nomenclatura aqui, porque a questão coloca nessa nomenclatura aqui, tá bom? Então, por isso a gente não vai abrir. Porque como não pede para abrir, ela vem com essa anotação e a gente vai usar ela, tá? Então, ou seja, de 12 vagões vermelhos, primeiro eu escolhi os vermelhos. Então, já escolhi os vermelhos. Posso escolher 4 entre 12, né? Agora, azul. Quantas maneiras eu posso escolher o azul? Eu tinha 12 vagões disponíveis, só que 4 já foi pintado de vermelho, ou seja, lembra que alguém perguntou para mim, né? Então eu tenho que retirar. Isso, eu tinha 12 vagões, 12 da forma com 2 mãos, né? Tinha 12 vagões, tirei 4, quantos sobraram? 8 agora, porque esses 4 que foram pintados, não posso pintar de novo. Então, ou seja, dentre 8 vagões, eu tenho que escolher o quê? 3 que são azuis, ou seja, combinação de 8, 3 a 3, tá? Agora, os verdes. Tinha 8, pintei 3 de azul, sobraram quanto? 5. Então, quantas combinações eu tenho? 5. Tenho 5 possibilidades de escolha, quero escolher 3 verdes, ou seja, combinação de 5, 3 a 3. Ok? Agora, gente, desculpa pelo amarelo, ficou bem claro. Ainda espero que vocês estejam ouvindo, desculpa. Então, pintei já 4, tinha 12 vagões, pintei 4 de vermelho, 3 de azul, 3 de verde, sobraram quantos? Sobraram 2, e eu quero pintar 2 de amarelo. Então, é justamente a combinação de 2, 2 a 2, né? Vai ser 1, na verdade, aqui. Mas, o que acontece? Eu escolhi o vagão vermelho, os vagões vermelhos, escolhi os vagões azuis, escolhi os vagões verdes, escolhi os vagões amarelos. A gente viu que para cada uma dessas escolhas, existe uma quantidade de maneiras que eu posso escolher. Só que eu quero fazer o quê? A escolha simultânea, porque eu não posso só pintar o meu trem de vermelho e mandar ele sem as outras cores. Não. Então, é tudo simultâneo. Como eu tenho várias escolhas a ser feitas, elas simultâneas, aí vem nosso princípio multiplicativo, tá? Esse xzinho aqui não é de letra, é como se fosse a multiplicação, tá? É a notação de multiplicação, tá? Então, como eu tenho que fazer essas 4 escolhas simultaneamente, então eu uso o princípio multiplicativo aqui, que é justamente a primeira escolha, vezes a segunda escolha, vezes a terceira escolha e a quarta escolha. Quantas maneiras eu tenho para fazer a primeira escolha? É justamente a combinação de 12. Gente, esse 2 aqui era para estar aqui embaixo, tá? Desculpa, foi um erro de digitação.
Então, eu tenho 12 maneiras, eu tenho 8, e aqui é 4 também, desculpa, tá? Eu tenho 12 possibilidades de vagões, escolho a 4, está errado isso aqui, tá? É 12, 4 a 4. Então, que seria a nossa resposta E, tá? Deixa eu voltar só para vocês verem lá, porque aqui, ó. Essa aqui, na verdade, isso aqui ficou errado ali, foi um regime de digitação, acabei não vendo. Então, são 12 maneiras, escolho 4, e aqui, como que é? Combinação para escolher cada uma das cores, princípio multiplicativo, porque eu estou escolhendo 4 cores simultaneamente, né? Assim, fazendo a escolha delas simultaneamente, tá bom? Então, essa aqui são 2. Vocês viram que é bem parecida, né? A única coisa que aqui é que não importou a ordem. Desculpa, aqui importou a ordem, né? Porque importa onde eu coloco as minhas cores, né? Por exemplo, eu falei para vocês, né? Escolhi 4 vagões vermelhos dentre 12. Posso colocar do vagão vermelho na posição 1, na posição 3, na posição 5, na posição 10. Posso ter colocado o vermelho na posição 1, 2, 3, 4. Então, importa a ordem que eu estou fazendo as escolhas aqui, ok? Então, na verdade, se o número de... Estão perguntando aqui, né? Se na questão anterior de duplas, se o número de duplas fosse muito alto, tem algum modo de simplificar? Na verdade, não. Por exemplo, se falar assim, tem 100 pessoas, quero formar 50 duplas. Aí é fácil, né? Porque o que eu faço? Tenho 100 pessoas, dentro delas formo 50 duplas. Então, eu pegaria, faria 50 duplas são de 2 em 2 pessoas, né? Então, você pega 100, combinação com 2 a 2. Agora, quando tem restrição, aí você tem que ir trabalhando para ver a unidade de restrição, assim. Estou perguntando também como de 12 foi para 5 e assim em diante. Peraí, o item B não está igual, gente, eu vou voltar ali. Aqui, o item B é a soma. Tá vendo aqui? No item B seria se você tivesse tomado separadamente. Ah, tá. Isso é uma boa pergunta para vocês saberem a diferença entre a soma e a multiplicação. O princípio multiplicativo aqui, por que eu estou tomando ele? Porque eu faço as escolhas simultâneas, né? Eu tenho possibilidade de formar dupla 1 de tantas maneiras, de formar dupla 2, desculpa, aqui no vagão, né? Tenho a possibilidade de escolher 4 cores entre 12, 3 cores entre 8, só que eu quero fazer elas simultâneas, porque eu tenho que estar pintado com todas essas cores, tá? Aqui seria algo assim, por exemplo, de quantas maneiras eu posso escolher 4 vermelhos dentre 12? 6 aqui. De quantas maneiras poderia escolher 3 verdes entre 8? Mais isso, entendeu? Então, elas não estão simultâneas. É como se eu tivesse assim, escolhi 4 vermelhos de 12. Escolhi 3 verdes entre 8. São eventos separados. Por isso aqui é a soma, né? Aí seria assim, quanto que é a maneira disso mais isso, né? Não ao mesmo tempo, entendeu? Por exemplo, assim, vou dar exemplo da calça que dei para vocês lá. Ana tem 2 calças e 3 blusinhas. Quer saber quantas formas eu tenho para escolher isso aqui simultâneo, ou seja, combinar isso. Agora, se eu falasse para vocês, de quantas maneiras eu posso escolher uma blusinha de Ana entre 2? E de quantas maneiras eu posso escolher uma calça entre 3, por exemplo, que são eventos separados, ou seja, não vou estar combinando. Só quero saber quantas maneiras eu posso escolher uma blusinha entre 3 e quantas eu posso escolher uma calça dentre 2. Então, são eventos separados, tá? Acho que tem mais pergunta aqui. O de 12 para 7, eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, porque na verdade aqui eu tenho 12, aí eu peguei 4. Aí depois disso eu vou para 8. Tá. Então, o princípio multiplicativo é sempre quando eu tenho que tomar decisões múltiplas, tá? Como eu falei para vocês, ou seja, eu tenho como escolher tantas blusinhas e tantas calças, mas eu quero combiná-las, ou seja, blusinha e calça ao mesmo tempo. Aqui, o que eu tenho? Tá, eu já volto na combinação simples ali. Que eu perguntaram aqui como eu faço, porque aqui de 12 foi para 8, depois de 8 foi para 5, tá? Então, por exemplo, quando que eu uso o princípio multiplicativo? É sempre quando eu tenho decisões múltiplas, ou seja, quero escolher, por exemplo, estou indo no supermercado, né? Quero escolher, tem uma banca com 100 laranjas, 100 maçãs, 100 limões. Quero escolher
5 laranjas, 4 maçãs e 3 limões. Só que eu quero escolher ao mesmo tempo, eu não quero escolher separadamente, eu quero que esses 3 eventos aconteçam ao mesmo tempo. Por exemplo, as duplas. Eu tinha a dupla para formar, a dupla 1, a dupla 2, a 3, a 4 para jogar no torneio. Por que eu uso o princípio multiplicativo? Porque eu quero que essas 4 escolhas aconteçam ao mesmo tempo. Eu não posso escolher a dupla 1 para jogar hoje, escolhi uma dupla 1 hoje, e daqui um mês eu vou escolher outra coisa, tá? É sempre quando a gente vê que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que eu vou ter que... eu tenho múltiplos eventos acontecendo, né? Eu vou pegar e usar aí o princípio multiplicativo. Quando eu tenho essa... Não sei se ficou claro, acho que eu tô meio confusa, né? Mas é quando tem várias escolhas sendo tomadas ao mesmo tempo. Basicamente isso. Tá, da combinação, gente, é o seguinte. Aqui, o que é essa notação aqui, né? Eu escolhi... Isso, exatamente. Alguém já colocou aqui, ó. Porque eu tinha 12 vagões aqui e 4 deles eu pintei de vermelho. Então eu escolho 4 dentre 12, que é a minha anotação aqui. Só que eram 12 vagões, agora que eu já pintei 4, eu não posso pintar de novo, eles já foram escolhidos. Então sobram quanto? Sobram 8 vagões. E daí é o que vem no próximo slide aqui, né? Então eu tenho... Sobraram 8, porque eu tinha 12, né? Ao total, 4 foi vermelho aqui. Então sobraram 8, escolho 3. Então, se eu tinha 8, escolhi 3, sobram quanto? 5. Então aqui tem os 5 vagões que sobraram, que já foi pintado 4 vermelho, 3 azuis. Eu tenho, então, de 3 eu tenho 5, e daí 3 menos 5 vai sobrar 2, tá? Porque é isso, conforme você vai escolhendo, gente, vai acabando as possibilidades. É igual que eu falei pra vocês, na escola. 12 pessoas, formar 2 times de vôlei. Eu escolhi uma pessoa, porque assim, são os 2 capitães, né? Então sobra 10 pessoas. Tem 10 possibilidades. Eu escolhi uma pessoa 1, eu não posso escolher essa pessoa de novo, né? Um capitão escolheu ela, o outro capitão não pode escolher ela de novo. Por quê? Porque ela já foi escolhida. Então, agora, já não teria mais 10 pessoas para ser escolhido, eu teria 9 só, tá? É basicamente isso. Então, a gente tem que ir tirando o que já foi escolhido, tá? Ok? Gente, na verdade, eu tenho mais exercícios. Eu não sei, Roberto, a gente você acha que dá para fazer mais um? Tá bom de tempo ainda? Acho que a gente tem tempo para fazer mais um próximo exercício. Tá, então eu vou fazer mais um, porque eu acho que é interessante, porque além de eu usar o princípio multiplicativo, nesse caso, vai importar uma diferença e a gente vai ter que fazer uma outra multiplicação, tá? E acho que vale a pena, tá? Então, essa questão é a questão de 2018 a 156, tá bom? Então, é o seguinte, 2018, a prova azul também. Eu sempre estou pegando azul, porque fica mais fácil para vocês quiserem conferir. Então, existe um salão de automóveis lá em São Paulo, e ele é um evento que vários fabricantes de carro, de várias marcas, expõem seus modelos para as pessoas comprarem, né? E eles aproveitam a situação para mostrar, né, novo design, nova tecnologia, carro novo tal, com não sei o que tal, que as pessoas sempre estão inventando, né? Várias coisas. E tem uma montadora que quer exibir seus carros também, né? Porque ela quer fazer o pessoal comprar, né? Vender seu produto. E ela vai ter 2 estandes, porque ela quer chamar mais atenção, quer que as pessoas, né, visualizem mais. Então, vai ter um logo na entrada e um outro na região central, para que tenha mais possibilidade das pessoas verem os carros, né? E em cada um desses estandes vão ter 2 carros, um carro compacto e uma caminhonete, né? Que eles querem mostrar modelos diferentes. Tá? Então, ou seja, eu preciso de 4 carros, porque é o stand 1 de entrada, um stand 2 que é central, um carro compacto e uma caminhonete no stand 1, um carro compacto e uma caminhonete no stand 2, tá? Então, como que a montadora fez? Falou assim pro pessoal, vamos organizar o seguinte, tenho 4 carros compactos para expor, de modelos distintos. Note que o modelo é distinto, tá? Então, não vai ter repetição, porque eu lembro que eu falei para vocês que às vezes pode ter caso que tem repetição. Aqui não tem repetição, são modelos distintos, tá? E são 6 caminhonetes distintas também, né? Cores distintas, modelos distintos. E então, desculpa, gente, eu estava vendo no chat se alguém estava com coisa, não estava com dúvida. Então tá, então são 4 carros compactos que eu quero escolher e 6 caminhonetes. Eu quero escolher
2 compactos de 4 e duas caminhonetes de 6, né? E a posição aqui dentro do stand é irrelevante, ou seja, tem um stand aqui na de entrada. Se eu colocar a caminhonete do lado esquerdo e o compacto do lado direito, ou vice-versa, não faz diferença, tá? E note que ele colocou isso, porque se fizesse diferença essa ordem, a gente teria que tomar cuidado, tá? Na hora de montar o probleminha, tá? Então, a questão é, né? Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os dois stands, né? Os dois stands podem ser compostos é quanto, né? Aí ele dá todas essas opções aqui, ok? Então, a gente vai pegar e ver qual dessas opções aqui que vai ser a minha resposta, né? Então, tá. Como eu falei para vocês, que a gente está usando o princípio multiplicativo e combinação simples. Por quê? Lembra que alguém me perguntou, né? Ah, mas sempre eu uso um princípio multiplicativo? Mas por quê? Eu quero escolher caminhonete e quero escolher carro compacto. E ao mesmo tempo, porque eles vão estar escolhendo para estar no mesmo stand. Então, eu uso o princípio multiplicativo, que são duas escolhas. A escolha da caminhonete e a escolha do carro compacto. E ao mesmo tempo, porque os dois vão estar sendo exibidos, tá bom? Então tá. Então, lembra que eu falei? 4 carros compactos disponíveis para escolher, 6 caminhonetes. 2 carros compactos que eu vou escolher entre 4, por quê? Um para o stand de entrada e um para o stand central. Mesma coisa para caminhonete, tá? Então, eu tenho, o que eu falei para vocês? Eu tenho 4 carros compactos. Quantos tem que escolher? 2, porque entrada, stand de entrada, stand central. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 2 carros entre 4 carros compactos? É a minha combinação. Aí a combinação de 4, 2 a 2, tá bom? Então, essa combinação aqui, que se a gente abrir ela, fica o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial, menos o de cima menos de baixo, que é 4 menos 2 fatorial, que seria 2 fatorial, tá bom? Então, são essa quantidade de maneiras para escolher o carro compacto. E agora, para escolher a caminhonete? Tenho 6 opções de caminhonete, quero escolher o quê? 2 caminhonetes. Então, ou seja, é a combinação de 6, 2 a 2, né? Porque eu tenho 6 opções, quero escolher 2. Beleza, você pode falar para mim agora, descobri a quantidade de maneiras de escolher o carro compacto, descobri a quantidade de maneiras de escolher a caminhonete. Como os dois estão acontecendo simultaneamente, é só multiplicar os dois, princípio multiplicativo, acabei com a questão. Dessa vez, não. Seria isso se os stands não fossem diferentes. Mas o que acontece aqui é que são 2 stands diferentes. Então, é diferente eu ver... Gente, eu sou bem ruim para carro. Vamos ver. Um Gol e uma Hilux no stand de entrada. Gente, nem é isso, né? Porque não seria a mesma marca, mas suponho que, né, as marcas são genéricas. Então, ou seja, faz diferença eu ver um Gol e uma Hilux no stand de entrada e ver uma Fiat Toro e um Ford Ka no stand de central, ou ao contrário. Então, ou seja, na verdade, eu colocar a minha Hilux no stand de entrada ou colocar minha Hilux no stand central é diferente. Então, por isso que aparece vezes 2 aqui. Por quê? Porque eu tenho duas caminhonetes e faz diferença. A caminhonete está num stand de entrada ou num stand central. E esse 2 não é para a quantidade de carros, é para a quantidade de stands. Por exemplo, se eu tivesse 3 stands para serem expostos, isso aqui seria vezes 3. Por quê? Porque eu posso ter no stand 1 a Hilux, no stand 2 ou no stand 3. Notem que isso é diferente, né? Então, por isso que a gente aqui, além de usar o princípio multiplicativo, a gente multiplica por 2. E por que eu multiplico por 2 duas vezes? Um é com relação ao compacto, porque é diferente eu botar o Gol no stand de entrada ou no stand central, e é diferente eu botar a Hilux no stand de entrada e no stand central. Por isso que aqui tem vezes 2 novamente. Se fosse 3 stands, aqui seria vezes 3 stands, porque seria 3 possibilidades de stand para colocar, e aqui vezes 3, tá bom? Então, vocês viram que basicamente cai o quê? Princípio multiplicativo e combinação simples. Mas note que cada probleminha tem as suas nuances. O primeiro foi que tomar cuidado, porque eu queria que os canhotos ficassem separados. Segundo probleminha, e daí eu tive que dividir por 4, porque a ordem das duplas não fazia diferença. Pedro e Henrique na dupla 1 ou Pedro e Henrique na dupla 3 não fazia diferença. Então eu dividi por 4, que eram 4 duplas diferentes.
E nesse aqui, além de eu usar o princípio multiplicativo, que foram 2 escolhas simultâneas, e ver quantas maneiras essas escolhas podem ser feitas, que foi através da combinação, eu tive que multiplicar vezes 2, Por quê? Faz diferença no stand. Então, basicamente, são os mesmos princípios sendo usados, só que eles fazem diferença na hora de pegar da escolha. Então, a gente tem que ler e tomar esse cuidadinho, tá bom? Deixa eu ver, acho que tem alguém falando aqui. Tá, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu já estão perguntando aqui sobre combinação e arranjo. Na verdade, eu acho que eu deveria ter passado para vocês. Tem um, eu achei um material que ele falava justamente a diferencinha de todos esses, né? Deixa eu só responder a pergunta aqui. Tá, multiplicação 2 vezes. Aqui, por quê? Por que eu estou multiplicando 2 vezes aqui? Tá? Como eu disse para vocês, são 2 estandes, né? O estande central e o estande de entrada. Como a gente viu que os carros são todos diferentes, por exemplo, não existe 2 Hilux ou duas Toro, tá? Então existe todos os meus carros são diferentes, tanto as caminhonetes quanto os carros compactos. E o que acontece? No caso, vamos supor, tem uma caminhonete a Hilux e tem uma Toro. Vocês notem que eu botar a Hilux no stand de entrada é diferente de eu botar a Hilux no stand central. Vocês concordam comigo? Que é diferente, isso é diferente. Entendeu? Então, por isso que aqui eu vou multiplicar por 2, porque faz diferença a minha Hilux estar no stand de entrada ou tá no meu stand central. Porque aqui, sem essa forma de cima, sem multiplicar por 2, o que acontece? Aqui ele me deu a quantidade de maneiras de eu escolher 2 carros compactos entre 4, a quantidade de escolher 2 caminhonetes dentre 6, e esse vezes aqui, que deu? A maneira de escolher, combinar esses 2 juntos, ou seja, se eu escolhi o Ford Ka aqui para carro compacto, eu tenho a opção de colocar o Ford Ka com a Hilux, com a Toro, não sei mais caminhonete, a Ranger, entendeu? Então, com a S10, então faz diferença, né? Então, aqui é um princípio multiplicativo. Só que usando o princípio multiplicativo e a combinação, ou seja, a combinação só me forneceu as maneiras de escolher ou o carro compacto ou a caminhonete. O princípio multiplicativo me deu uma maneira de escolher essas duas coisas juntas, combinar essas duas coisas juntas. Só que a maneira, se eu coloquei a Hilux no stand 1 ou no stand central, ou no de entrada, isso não está contado aqui, entendeu? Por isso que a gente vai multiplicar vezes 2. E por que tem 2 vezes 2, né? Porque é tanto para o carro compacto quanto para a caminhonete. Ou seja, eu botar o Ford Ka no stand de entrada ou botar ele no stand central é diferente. Então, por isso que eu multiplico vezes 2, tá? Agora, eu não sei se alguém comentou. Eu vou falar sobre o arranjo. Ah, tá, o Roberto respondeu aqui, né? Que é justamente isso. A fórmula do arranjo, a ordem vai ser relevante. Ou seja, lembra que eu falei para vocês ali das letrinhas lá, né? Se eu colocar AB ou BA, isso não faz diferença. A combinação simplesmente o quê? Eram 4 letras, escolher 2 de 4. Então, não importa a minha ordem. No arranjo vai importar. AB é diferente de BA. Então, se a gente, por exemplo, se a gente tivesse a ordem dentro dos... Porque lembra que eu falei para vocês que no começo do slide ele fala aqui, né, na coisa, que a ordem dentro de cada estante é irrelevante. Se fosse relevante, a gente teria que usar arranjo, porque seria diferente botar a Hilux na esquerda ou a Hilux na direita, entendeu? Então é basicamente isso. Pessoal, eu espero não ter sido tão confusa e espero que vocês tenham conseguido, né, aprender alguma coisinha aí para, se caso caia a combinatória, vocês conseguirem resolver a questão, né? Tá bom? E desejar boa sorte para todo mundo aí, espero que todo mundo saia bem no Enem aí. Acho que o Matheus, o Roberto já comentou isso, né? Eu também estudei basicamente minha vida inteira em escola pública, depois fui fazer graduação em escola pública e mestrado doutorado em escola pública. Acho que
eles já mostraram bem como dá sim, né? A gente às vezes vai sofrer um pouquinho mais, mas assim, dá para estudar numa escola pública e ter. Mas o que eu queria ressaltar para vocês é que às vezes, principalmente na área de exatas, engenharias, às vezes as meninas ficam com um pouco de receio, porque não tem muita representatividade, né? E eu gostaria de falar para vocês que essa estigma de que mulher não pode fazer engenharia ou não pode fazer exatas, isso não existe, tá? Acho que, claro, se você quer fazer qualquer outro curso, gente, é escolha de cada um, mas eu queria deixar para vocês que sinta-se livre para escolher, tá? Não foi uma escolha bem. Quando eu fui fazer, eu fiz bacharelado em matemática, e licenciatura em matemática, que é realmente para dar aula para ensino médio, ensino fundamental. Existem mais mulheres, mas bacharelado tinha eu e uma amiga só. E assim, era 15 pessoas, nós duas só, e foi, entendeu? Acho que isso não importa mais, né? E deixar para vocês esse ativo, né? Porque eu já dei aula, eu era professora assistente na Unicamp, existe uma modalidade lá que você pode dar aula de exercício pessoal e tal. E eu via muito poucas mulheres nas exatas, nas engenharias, e às vezes a gente tem um pouco de receio, né? Sofre um pouco de preconceito, mas falar para vocês que não, que tô aqui, sou uma prova viva, que dá certo, e incentivar as mulheres aí que querem ir para as exatas aí, que é um caminho belo também, como qualquer outra área, e que vocês também podem seguir aí, tá? Boa sorte para vocês aí. Estarei torcendo por todos aí, espero que todos obtenham uma nota boa no Enem aí. E se cair uma de combinatória, espero poder ter ajudado, tá?